Amém, Senhor. Pedimos mais uma vez, fala com todos os presentes aqui nesta manhã, através da pregação da Tua Palavra e o agir do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus, amém. Por gentileza, capítulo 6 do Evangelho segundo o apóstolo João. Capítulo 6, do versículo 1 até o 15. João 6, de 1 a 15. Diz assim o texto sagrado: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Hoje veremos o 4º sinal realizado por Jesus, que é a multiplicação de pães e peixes. É o sinal, é o milagre efetuado pelo nosso Senhor mais público. Quem sabe o que foi feito na presença do maior número de pessoas. 4º sinal. É bem verdade que Jesus já havia realizado muitos outros milagres, sinais, até este momento do seu ministério. Mas hoje nós veremos o 4º dos 7 que João registrou aqui em seu evangelho, realizados por Jesus. Nós já vimos que o objetivo dos sinais, o objetivo dos milagres realizados por Jesus é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. João explica o registro dos sinais lá no capítulo 20, como nós já vimos, capítulo 20, verso 21. Por isso que João chama esses milagres de sinal. Nós já vimos isso também, porque o sinal, ele não tem um fim em si mesmo. O sinal, ele aponta para uma realidade além dele. Jesus não realizava o sinal ou o milagre por conta do milagre para impressionar a multidão, para que elas ficassem impressionadas com a execução de algo sobrenatural. Não, a multidão, vendo os milagres, deveria se impressionar por Jesus, o realizador do sinal, do milagre. Por isso que João chama os milagres de sinal. Nenhum outro evangelista chama os milagres de sinal, porque ele aponta uma realidade além dele. Então agora, nesse sinal da multiplicação de pães e peixes, o 4º registrado por João, nós vamos buscar entender como que aconteceu este milagre, e no final nós vamos ver as aplicações para nós hoje. Então vamos lá, verso 1, que nós já lemos. Vamos lá então novamente fazer a exposição do trecho. E depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. João já inicia o capítulo 6 dizendo: depois destas coisas. Depois do quê? Nós precisamos perguntar para o texto: depois do quê?
Passado algum tempo, após os acontecimentos do capítulo 5, que nós já estudamos, e tanto também dos outros capítulos anteriores, Jesus ele atravessa o mar da Galileia, mas mar aqui é, entre aspas, não que seja de fato um mar. Esse mar da Galileia é também conhecido por Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Jesus então atravessa esse mar, esse lago, e vai para o outro lado do lago, para uma região deserta. Depois destas coisas, depois dos acontecimentos, nessa altura do ministério de Jesus, ele atravessa o lago com seus discípulos em direção ao outro lado do mar da Galileia. Esse lago era bem extenso, ele tem 20 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura. É um lago bem extenso. Por isso, os evangelistas, e João em especial, e os moradores da região chamam aquele lago de mar, porque ele é bem extenso, é bem grande. Em outros evangelhos nós encontramos o registro de que Jesus decidiu atravessar o lago de Genezaré e ir para essa outra região, do lado de lá do lago, para fugir das multidões, porque ele queria ter um tempo de descanso para ele e para os seus discípulos, como se fosse um retiro, um momento de férias, de descanso. Nesse momento do ministério de Jesus, a agenda dele e dos seus 12 discípulos, os mais chegados, que futuramente se tornariam seus apóstolos, a agenda deles estava abarrotada de compromissos. Multidões indo até Jesus, e eles estavam bem exaustos fisicamente. Por isso então Jesus recomenda e decide ir para o outro lado do mar da Galileia para descansar. Esse registro está presente nos evangelhos sinóticos. Nos outros evangelhos eles detalham esta questão. Eles não tinham tempo nem para comer. Eu preciso dizer também que nos dias que antecederam essa ida de Jesus, essa travessia de Jesus do mar da Galileia, e também a realização desse milagre, Jesus ele recebera a notícia de que seu primo João Batista havia sido degolado por ordem de Herodes Antipas, o seu precursor, como nós já estudamos a vida do nosso amado irmão João Batista. Jesus então recebeu essa triste notícia, que João Batista tinha sido degolado por ordem de Herodes Antipas. Então é nessa conjuntura que Jesus chama os seus discípulos para um momento de descanso, para um momento de retiro na região deserta, e vai para além do lago de Tiberíades. Ocorre que, todavia, contudo, entretanto, ele não conseguiu descansar. Uma grande multidão foi para aquele outro lugar também. Quando ele embarca com seus discípulos para o outro lado do lago, uma numerosa multidão chega primeiro do que ele lá do outro lado. Versículo 2: seguia-o numerosa multidão. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Uma numerosa multidão, muita gente foi ter com Jesus, talvez por barcos também ali, pela travessia do mar da Galileia, ou quem sabe margeando o lago, indo até onde Jesus aportaria, mas o relato é que eles chegaram primeiro que Jesus. E eles foram até lá, eles queriam se encontrar com Jesus, porque o texto nos mostra, por conta dos sinais que Jesus havia realizado. A multidão ela estava disposta a se encontrar com Jesus por um motivo, e pelo menos o texto relata para nós. Qual era o motivo? Eles queriam milagres. Eles tinham visto os sinais que Jesus havia feito outrora, principalmente na cura dos enfermos, e então muita gente foi até lá para se encontrar com Jesus. Ora, daqui a pouco vai chegar do outro lado do lago aquele que é poderoso, aquele que está realizando sinais e prodígios na Judéia, na Galileia. Vamos nos encontrar com ele. Foi assim que aconteceu, e a multidão correu e chegou primeiro que Jesus do outro lado do mar da Galileia. E quando Jesus vê aquela numerosa multidão, ele chega lá, muita gente ali presente. O evangelista Mateus relata que Jesus cura os enfermos.
o evangelista Lucas narra que Jesus ensinou a eles sobre o reino de Deus. E o evangelista Marcos informa que, movido por compaixão, Jesus olhou para aquela multidão como ovelhas sem pastor. E com isso, então, Jesus caminha um pouco mais, chegando do outro lado do lago, caminhando um pouco mais, ele chega nos arredores de uma cidade chamada Betsaida, que era a cidade de 3 dos seus discípulos, Felipe, André e Pedro, Simão Pedro. Verso 3: Então subiu Jesus ao monte, ele tinha caminhado um pouco mais, chegou numa região um pouco mais elevada, próximo da cidade de Betsaida, subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E está escrito em outros evangelhos que Jesus ali neste momento passa o dia ensinando os seus discípulos e os presentes, e também cura aqueles que vieram até ele. Acontece que a tarde estava chegando ao fim, uma multidão ali, eles não tinham suprimento para o final do dia, eles estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, e a tarde estava chegando ao fim. E o verso 4 diz que, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Talvez este também seja o motivo para haver uma grande multidão naquela região ali nos arredores da cidade de Betsaida, porque Betsaida era uma cidade na rota dos peregrinos que vinham do norte da nação de Israel para o sul, em direção à capital, Jerusalém. E era o momento da Páscoa. Então, peregrinos que vinham do norte ao sul, porque a Páscoa, as festividades do povo judeu eram realizadas no templo, e o templo ficava em Jerusalém. Então, aqueles que vinham do norte passavam por Betsaida. Então a multidão estava vindo peregrinando do norte ao sul e estavam ali em Betsaida. Aquela época era a época da Páscoa, como nós vimos no versículo 4. E tendo ouvido a respeito de Jesus, principalmente sobre os milagres que Jesus realizava, e sabendo que ele estava por ali, eles pararam naquela região. E eu preciso destacar a você também que esta será a penúltima Páscoa que Jesus irá participar. Há exatamente um ano após esse acontecimento, Jesus vai à cidade de Jerusalém na Páscoa do ano seguinte, e lá ele é crucificado. No versículo 5, então, existe o seguinte relato: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus, ele estava compadecido da multidão, vendo que o fim da tarde se aproximava. Ele começa uma conversa com seus discípulos, especialmente com Filipe neste momento, sobre como iriam fazer a respeito daquela situação, como que iriam comprar pão para alimentar toda aquela multidão. Reparem, quem perguntou para quem? Jesus perguntou para Filipe. Jesus perguntou para Filipe: onde compraremos pães para dar para essa multidão? E Jesus fez a pergunta certa, para a pessoa certa, porque Filipe era de Betsaida. Filipe, Pedro, também André. Jesus perguntou para Filipe assim, em outras palavras: Filipe, você que conhece Betsaida, você que conhece a região, onde é que tem uma padaria aberta uma hora dessa, para a gente poder alimentar essa multidão? E a resposta de Filipe foi qual? Verso 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? A resposta de Filipe, a gente pode perceber que ela vem carregada de incredulidade, levando-se em conta partir de uma pessoa que já tinha visto Jesus realizar vários milagres até ali.
Ele já tinha visto o que Jesus era capaz de fazer. Mas aí Filipe responde: Senhor, pelos meus cálculos, pelas contas que eu estou fazendo aqui, pela estimativa da multidão que está à nossa frente, vai ser necessário mais do que 200 moedas de prata ou 200 denários para comprar pão para toda essa gente. Isso bem divididinho, Senhor, cada um recebendo o seu pedaço. Para vocês terem uma ideia, 200 denários, ou um denário, vamos fazer a reversão, um denário equivale a um dia, ou o salário de um dia trabalhado. 200 denários seriam aproximadamente 8 meses de trabalho. O que Filipe está dizendo para o Senhor? Senhor, impossível. Impossível. 200 denários de pão para alimentar toda essa multidão. Agora vamos voltar para o versículo 6. Perceberam que eu pulei o 6? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Quem sabia o quê? Quem experimentou quem? Jesus. Lembram-se? Jesus fez a pergunta para Filipe: Filipe, onde vamos comprar pão uma hora dessa? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Aleluia, como isso nos deixa fascinados. O nosso Senhor sabia perfeitamente o que estava acontecendo, e Ele sabia exatamente o que Ele ia fazer. Diante daquele problemão para Filipe, Jesus tinha já determinado o que Ele iria fazer para solucionar esse gigantesco problema para Filipe, insolúvel problema para Filipe, impossível de ser resolvido. 200 moedas de prata, 8 meses de trabalho, impossível. Mas Jesus sabia bem o que Ele iria fazer. O interessante é que Jesus, a gente percebeu já nos 3 milagres que nós vimos anteriormente, e quando Ele realizava um sinal, Ele sempre tinha uma aplicação para uma pessoa, vocês percebem? Ou para um grupo de pessoas, sobre o porquê da realização daquele sinal. Em todos esses milagres, parece que o alvo de Jesus era provocar nas pessoas o entendimento, que elas percebessem e admitissem que ali diante delas estava aquele que poderia resolver todos os seus problemas, sobretudo quanto à alma das pessoas. Jesus, quando realizava um sinal, ele buscava aguçar, ele buscava fazer com que a pessoa admitisse que diante dela existe um problema insolúvel, mas maior do que o problema irresolvível, será que eu posso dizer isso? Existia um homem, Deus, capaz de resolver aquele problema. E mais do que isso, Ele era poderoso não somente para realizar impossíveis naturalmente falando, mas Ele era poderoso para realizar feitos miraculosos na esfera espiritual. Porque a pessoa, ao se deparar com aquele todo-poderoso, que realiza sinais e prodígios e maravilhas impossíveis para os homens, a pessoa reconhece e admite: Senhor, o Senhor é possível, o Senhor é poderoso, não somente para transformar elementos naturais, mas o Senhor também é poderoso para transformar o meu coração e me perdoar das minhas iniquidades e dos meus pecados. Esse era o propósito do sinal, para que a pessoa cresça em Jesus, como diz João no capítulo 20, e crendo nele, tenham vida em seu nome. Quando Jesus perguntou: onde tem pão para nós comprarmos para essa multidão? Quem sabe a resposta de Filipe deveria ser a seguinte: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, como assim? O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso para resolver esse problema. Eu já vi o que o Senhor fez. Por exemplo, o Senhor já transformou água em vinho, eu vi o que o Senhor fez. Eu vi também que o Senhor curou o filho do oficial, e à distância, não precisou nem encostar. Por uma palavra do Senhor, eu vi, Senhor, que o Senhor curou um menino a 30 quilômetros de distância. Eu também vi, Senhor, que o Senhor curou um aleijado que estava há 38 anos nessa condição lá no templo, e ele passou a andar. O Senhor pode fazer isso. Esse problema é pequeno demais para o Senhor, porque eu sei o poder que o Senhor tem, eu já vi o que o Senhor fez.
Mas Filipe não conseguiu admitir isso ainda. Ele cria em Jesus, mas ele precisava que o Senhor o ajudasse em sua incredulidade. Ele examina a situação pelo prisma natural, pelo prisma humano. É verdade, Senhor, pelos meus cálculos aqui, é preciso mais de 200 moedas de prata para comprar pão para todo mundo. Senhor, não dá, estou fazendo os cálculos aqui. Filipe era pragmático, mas quando diante dele estava aquele que é o dono do ouro e da prata, quando diante dele estava aquele que é Senhor do universo, quando diante dele estava aquele que é soberano nos céus e na terra, Filipe cria, mas ele precisava que o Senhor o ajudasse para que ele cresce mais no poder e na divindade de Jesus. E a reação de Filipe nos ensina já uma grande lição. Não sei você que está lendo o trecho, quem sabe alguém aqui pode ter pensado, mas realmente Filipe, ele não deveria ter respondido desse jeito. Ele foi reprovado nessa. Se fosse eu, não responderia assim. Pô, o Senhor está ali na frente dele, bastaria ele pedir para o Senhor transformar os elementos, ou fazer com que surgisse alimento para todos ali, e o Senhor Todo-Poderoso faria tudo isso. Nós precisamos reconhecer uma questão. Este é o retrato da sua e da minha fé. A fé de Filipe é um tipo da sua e da minha fé. Quando diante de nós e por nós está aquele que é soberano, que pode fazer e realiza milagres na sua e na minha vida, mas nossos ansiosos cálculos nos fazem esquecer disso. Nós cremos que o nosso Deus é poderoso, sim ou não? Não vou pedir para você erguer a mão, mas no seu coração você fala sim. Eu creio que o meu Senhor é soberano, mas o meu papel e minha caneta não diz isso. Para mim, o meu coração é incrédulo, mas eu creio. Nós ficamos muitas vezes sem rumo quando nos deparamos com os nossos problemas, mesmo sabendo que o nosso Senhor, Ele é aquele que pode não só nos dar suprimento natural, mas muito mais do que isso. O nosso Senhor, Ele faz milagres em outra dimensão na sua e na minha vida. Ele soluciona os nossos dramas da alma, Ele soluciona os nossos complexos, Ele faz uma faxina na nossa mente, Ele faz milagres na sua e na minha alma, inconstantes, ansiosas, inquietas. Ele é poderoso para isso. Mas nós não somos nem um pouco diferentes de Filipe. Cremos, mas devemos pedir para o Senhor: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu preciso do Senhor. Eu sou falho, eu sou finito, eu não consigo, Senhor, por mim mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa: o milagre do Senhor acontece na sua e na minha vida quando nós decretamos falência. Os milagres do nosso Senhor acontecem na sua e na minha vida quando nós decretamos falência. Quando nós nos rendemos a Ele e falamos: Senhor, eu não consigo. Eu fui até um ponto, Senhor, mas as minhas pernas não estão aguentando mais. O meu carro não tem mais combustível. A minha saúde me limita tanto. Os problemas aqui e acolá me cercam de tal forma que eu fico totalmente rendido diante das circunstâncias. Senhor, eu não consigo. E é nesse momento que você é um grande candidato da graça de Deus para Ele fazer um milagre na sua vida. Decrete falência e Jesus faz milagres maravilhosos, portentosos, grandiosos. Isso acontece e aconteceu quando você se entregou ao Senhor. Você decretou falência da sua alma, da sua vida, dizendo: Senhor, eu estou morto, preciso de vida. Senhor, eu estou perdido, eu preciso que o Senhor me encontre.
Senhor, eu estou cego, eu preciso de visão. Por mim mesmo eu não consigo, Senhor. Eu não consigo me salvar por mim mesmo. Eu não consigo dar um rumo correto para a minha vida por mim mesmo. Eu não consigo, Senhor, o reino dos céus por mim mesmo. Por obras, por mérito, porque eu não tenho mérito algum. Senhor, socorro. Eu preciso de Jesus na minha vida. Ganhe o meu coração, transforme a minha vida, me dê uma nova vida. E Jesus veio e salvou você e te deu vida e vida eterna. Quando você disse: eu preciso totalmente de um Salvador, porque eu sou completamente um pecador, perdido. O meu destino era o inferno, mas o Senhor mudou o curso da minha vida. O Senhor chegou num dia especial e mudou a nossa sorte. Um milagre. Filipe é o nosso retrato. Já André também é um tipo nosso, da nossa fé. O discípulo André parece que ele entende que Deus pode solucionar aquele problema. Verso 8, o que diz aí? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Mas o que é isso para tanta gente? André, ele falou assim, tem alguma coisa por aí, tem pouca coisa. Eu acho que algo pode acontecer com essas poucas coisas, mas de repente ele... Mas o que é isso para tanta gente? A nossa fé é um tobogã, muitas vezes. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a exercitar a nossa fé, para que a nossa fé seja constante. Mas André, a fé de André é a nossa fé. Um dia nós estamos lá em cima, crendo que Deus é poderoso e realmente a gente se entrega à soberania, ao controle providencial de Deus nas circunstâncias, e nós vivemos nas alturas. De repente basta uma ocorrência, alguma coisa, a nossa fé está lá embaixo, fraca, não sem fé, mas fraca, diminuída, atrapalhada pelas circunstâncias da vida e pelo nosso coração ansioso. O Senhor pode fazer milagre na minha vida, ainda com esse pouco, Senhor, mas, Senhor, o meu problema é tão grande, realmente não dá para o Senhor fazer. A inconstância da nossa fé. O que é isso para tanta gente, diz André? 5 pães de cevada. É o seguinte, geralmente os nobres, as pessoas ricas, as pessoas de classe social elevada, comiam pão de trigo. O cereal do rico era o trigo, o cereal do pobre era a cevada. Por isso que esse pão de cevada era o pão do pobre. E ele tinha o formato, não como o pão francês que a gente conhece hoje, ou as bisnaguinhas que a gente come por aí, mas esse pão de cevada era espécie de um bolachão, o tamanho de um palmo mais ou menos, feito de cevada. Um homem normal, com uma fome normal, não fome extraordinárias, mas com fome normal, comeria alguns desses pães, pão de cevada. Esses 2 peixinhos, eram como que sardinhas enlatadas para nós hoje. Esses 2 peixinhos estavam numa conserva em vinagre, ou quem sabe em sal, para manter, por conta da viagem dos peregrinos, rumo a Jerusalém, na época da Páscoa. Então esses 2 peixinhos estavam ali guardados. E quando João relata peixinho, é peixinho mesmo, o termo no original é no diminutivo. Por quê? Parece que João quer mostrar para nós hoje, crentes em Jesus Cristo, falou: Senhor, é pouco mesmo, hein? Eram peixinhos mesmo, dentro de alguma conserva que o rapaz estava levando, mostrando que era impossível aquela quantidade alimentar tamanha multidão. André, ele estava correto em sua análise natural. Isso, o que é para tanta gente? Quando a gente vive pela fé, não quero dizer que você não possa planejar, que você não possa sentar e fazer os cálculos, se você pode ou não fazer determinadas coisas. Sim, a nossa vida deve ser uma vida racional, não uma vida movida pelo sobrenatural. Não, ninguém vive movido pelo sobrenatural no sentido de se esquecer das nossas responsabilidades, do nosso raciocínio, da nossa vida racional, em planejar, em calcular.
vê se dá, vê se não dá. Mas nós não podemos nos esquecer da outra dimensão, de que Deus é poderoso para fazer o sobrenatural, e nós vivemos pela fé naquele que é todo poderoso. Agora então Jesus, ele parte para a realização do milagre da multiplicação de pães e peixes. Versículo 10, disse Jesus, ele ouviu a resposta de Filipe, ele pegou a resposta de André, ele olhou a multidão e disse Jesus para os seus discípulos, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, era um gramado, apesar de região deserta, mas tinha assim uma relva, uma vegetação, e o povo se assentou. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus ordena para os seus discípulos que fizessem as pessoas se assentarem no gramado. Existe o relato por outros evangelistas que os discípulos separaram em grupos de 50 e de 100, por isso ficou mais fácil estimar a quantidade. Eles separaram os grupos 50, 100, 50, 100, ficou mais fácil deles poderem calcular a quantidade de pessoas. Por isso que João ele diz que tinha aproximadamente 5.000 homens. E acontece que no verso 11, então Jesus tomou os pães do menino e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Tomou os pães, tomou os peixes, deu graças e distribuiu àquela multidão o quanto queriam. Imaginem a cena. Jesus ele vem, pega os pães do menino, aqueles bolachões, e tinha cestos ali que nós vamos ver daqui a pouco, tinha cestos, e ele pega aqueles bolachões e ele começa a partir aqueles bolachões, aqueles pães de cevada, e distribuiu para os seus discípulos. Os seus discípulos foram levando a multidão, e ele pega o outro pão do menino e quebra, e vai, e pega o outro e quebra, e vai distribuindo, e vai enchendo os cestos, e a multidão vai sendo alimentada. Ele pega outro e quebra, e de repente acaba os 5, não acaba os 5, porque tem um monte ali, pega outro e começa a quebrar outro, e vai enchendo os cestos, e a multidão vai sendo alimentada, e ele pega outro, e pega um peixinho, e ele distribui os peixinhos, e os discípulos vão alimentando aquela multidão. Ele pega o último peixinho, mas não é o último, porque aparece outro, e ele vai distribuindo, e a multidão vai sendo alimentada, e toda aquela gente vai se fartando e pegando o quanto queriam. Eu quero mais, eu estou com fome, eu quero me alimentar. Tem para você. Pelas mãos do nosso Senhor, algo maravilhoso, sobrenatural aconteceu. Ele foi quebrando e aquilo foi se multiplicando e não acabava. E toda aquela gente foi bem alimentada. Com certeza, a gente supõe, né, porque o texto não tem um detalhe de como aconteceu, mas imaginamos que seja dessa forma. Alguns comentaristas, né, supõem esse tipo de distribuição. D.A. Carson é um deles. Mas nós com certeza podemos definir que foi algo maravilhoso, surpreendente. Ninguém imaginaria aquilo poderia acontecer. Não foi racionalizado, não foi contadinho. Não é como, por exemplo, a gente pega uma barra de chocolate lá na família, né, e o pai e a mãe tem que dividir certinho o número para cada filho, porque se deixar para um come metade da barra, os outros ficam sem, ou só com uns pedacinhos. Divide certinho, racionalizado, só para sentir o gostinho de chocolate. No próximo o pai vai no mercado, compra outra, e assim vai. Não, aqui todos comeram o quanto queriam. E eles estavam querendo comer mais peixes, e eles comeram mais peixes. E eles queriam comer mais pão de cevada, e os discípulos falaram: não, tem aqui, tem para você, o quanto você quer, pode pegar. Bis também é assim, né? A gente tem que contar certinho a quantidade de bis, porque senão dá problema. Mas não foi racionalizado. Todos comeram quanto queriam. Todos comeram fartamente. E o texto relata a quantidade de 5.000 homens aproximadamente. D.A. Carson diz que em outros evangelhos, outros evangelistas mencionam que os 5.000 homens fora mulheres e crianças. Então D.A. Carson diz que estima-se que havia pelo menos 15.000 pessoas. De 15 a 20.000 pessoas. Quem já fez comida para batalhão aqui, talvez já tenha feito para 100, 200, no máximo 300, né? As pessoas que são
já fizeram tachos e tachos de comida? De 15 a 20 mil pessoas. Quantos quilos de alimento? Quantos quilos de peixe para todos comerem o quanto queriam? E Jesus foi multiplicando tudo isso, miraculosamente. E mais, sobrou, verso 12. E quando já estavam fartos, o que é estar farto? Não quero mais, comi bastante, estou bem satisfeito, fim da tarde chegou, posso dormir tranquilo, porque estou bem alimentado. Quando todos já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, se encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Aqui a gente não pode imaginar que Jesus mandou recolher as migalhas. Migalha no grego é outro termo. Aqui quando o João diz pedaço, era pedaço mesmo. Aqueles pedaços que Jesus partiu, foi distribuindo aos discípulos, e esses pedaços voltaram. Os discípulos passaram a recolher. Jesus aqui dá um ensinamento a respeito do desperdício, muito interessante também, que a gente pode, quem sabe, em umas conversas particulares, bater um papo sobre isso, a respeito da mordomia cristã. Mas aqui o interessante é que não são migalhas, são pedaços que sobraram, e eles encheram 12 cestos. Encheram 12 cestos. Realmente foi algo extraordinário para os discípulos e para toda aquela multidão que estava ali presente. Um milagre grandiosíssimo. E qual foi a reação da multidão então? Verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, repito, qual foi o verbo que João usou aí no início do 14? Vendo. O último lá, quem sabe, a família lá da ponta, do grupo de 50 lá, entre os 16.537, lá na ponta, viu o sinal que Jesus realizou. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João faz questão de relatar aqui que a multidão viu o sinal, não foi algo especulativo, não é algo que um contou para o outro: nossa, você viu lá na frente tem um homem que parece um profeta, que ele está distribuindo alguma coisa lá. Eles viram, todos eles, a multiplicação de pães e peixes efetuada pelas mãos do nosso Senhor Jesus. O milagre de fato havia ocorrido perante a multidão. Eu preciso dizer isso porque existe uma corrente, uma linha de interpretação mais liberal desse trecho das Escrituras, que sustenta que não ocorreu um milagre em si, não algo miraculoso, não um sinal sobrenatural ali realizado por Jesus. Segundo essa linha de interpretação, que ao meu ver eu julgo errada, o que aconteceu foi o seguinte: Jesus, quando soube que aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele pede para o menino os 5 pães e 2 peixes. Movido por compaixão na multidão, Jesus pega aqueles pães e distribui entre os seus discípulos, e a multidão, ao verem esse gesto altruísta do Senhor e do menino, por compaixão, por amor uns pelos outros, cada um pega um pouco de comida que tinha na sua matula, na sua bolsa, e passa a repartir uns com os outros, por conta do gesto de Jesus, por conta do exemplo do menino em ser altruísta, em distribuir, em doar uns para os outros. Nós não podemos seguir essa linha de interpretação, porque o texto é muito claro em mostrar que Jesus efetuou tudo, passou por Jesus, e foi por ele que as coisas exponencialmente foram multiplicando. É bem verdade que nós devemos ser altruístas, doar as nossas coisas, repartir os nossos bens, com certeza isso é um ponto da vida cristã que nos diferencia do mundo, mas não foi isso que aconteceu aqui, não foi isso. Jesus de fato realizou um milagre, algo sobrenatural realmente aconteceu ali. Tanto não foi isso que aconteceu, ou seja, essa questão do altruísmo, da generosidade entre eles, que a multidão afirmou: este, ou seja, Jesus é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A multidão reconheceu que Jesus era o profeta que devia vir ao mundo através da nação de Israel, prenunciado por Moisés lá em Deuteronômio. Passou por Jesus todo esse acontecimento. Nada foi feito pela multidão. Jesus fez tudo aquilo sobrenaturalmente.
E o que ocorre em seguida? A multidão então decide fazer de Jesus rei. Eles iriam coroar Jesus ali naquele momento. Eles acreditaram que Jesus era o profeta e o rei que deveria governar a nação de Israel. Olha o verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que Jesus fez? Ele se jogou às graças do povo? Não. O desejo da multidão foi o seguinte: na época em que Jesus realizou este sinal, a nação de Israel ela estava debaixo do governo, do jugo dos romanos. A nação de Israel não tinha independência civil, política, administrativa alguma. Eles estavam colonizados pelos romanos. Tudo politicamente falando que acontecia em Israel ou na nação de Israel passava pela autoridade romana do imperador. O imperador nomeava reis, nomeava procônsules em Israel. Israel estava sujeita politicamente e socialmente ao povo romano, às autoridades romanas. E o povo de Israel ansiava por uma liberdade política. E nesse momento, um momento propício, e eles exclamaram: esse é o nosso líder, está aí, ele é a pessoa certa. Esse homem, o profeta, é poderoso o suficiente para nos garantir proteção e comida. O que um povo pede? Proteção, comida e, subentendendo aqui, liberdade. Liberdade. Está aí. É uma oportunidade para nós nos revoltarmos contra Roma, escolhermos esse homem como nosso rei e nos rebelarmos contra o imperador. E agora é o momento da independência ou morte. Vamos nomear Jesus como nosso rei. Ele é poderoso, ele vai nos garantir proteção e comida. Eles intentavam proclamar Jesus rei como uma figura política e um líder social para buscar a liberdade perante Roma. E quando Jesus percebe qual era o intuito da multidão, ele fala: vocês estão certos? Ele se retira sozinho para o monte. Por quê? Porque essa não foi a primeira vez que alguém tentou dar os reinos deste mundo para Jesus. Em outro momento, Satanás chegou para Jesus e disse: está vendo esses reinos do mundo? Eu te dou, se prostrado me adorares. E o que Jesus respondeu? Sai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E Satanás se retirou da presença do Senhor. Jesus, ele não se deixaria persuadir ou ludibriar por um reino temporal desse mundo. O seu reino é espiritual, o seu reino é celestial. O reino de Jesus é o reino eterno do seu Pai. O reino de Jesus é o reino de Deus. Jesus não se deixaria levar pelo desejo do povo em querer somente uma libertação política, uma libertação aqui momentânea. Eles não haviam entendido que o Messias, o Cristo de Deus, ele estava ali para garantir libertação espiritual de um cativeiro não romano, mas de um cativeiro da morte, da culpa e do pecado. O Rei Jesus veio para libertar o seu povo, sim, mas não para uma liberdade política, não para uma liberdade social, mas para a liberdade da condenação do inferno. Jesus é o Rei, mas Ele é o Rei do reino dos céus, do reino de Deus. Por isso então Jesus ele se recusou
fazer o papel de libertador político e social. Ele não veio para esse mundo para isso. Ele veio para algo infinitamente maior e mais sublime. Jesus não veio para resolver os seus problemas como cidadão brasileiro. Jesus veio para salvar você e a mim. Ele veio para ser o salvador de todos aqueles que estavam perdidos, de todos aqueles que estavam sem Deus no mundo. Ele veio para dar perdão e para dar sentido à sua e à minha vida, e para nos elevar a uma situação maior, a uma realidade, uma dimensão muito, muito, muito infinitamente superior a essa terrena e carnal, mortal e finita. Ele veio para te dar vida eterna, uma realidade espiritual, ser o rei da sua vida, libertando você da condenação eterna, do juízo eterno, do inferno. Essa passagem então mostra para você e para mim, findando, que Jesus é Deus, que Jesus é Deus, e Ele tem poder sobre o que Ele criou. Ele tem poder sobre as leis naturais que Ele determinou. Ele pode do nada, não havia matéria pré-existente quando Jesus lá no início criou todas as coisas. Jesus é o Criador, Ele é todo poderoso, e Ele pode do nada fazer surgir qualquer coisa, e tudo está rigorosamente debaixo do seu controle soberano. Por isso, eu deixo a você o versículo chave nesta manhã, o verso 6. Mas dizia isto para o experimentar. E Jesus está nos dizendo isto nesta manhã, através do Espírito, pela fé, para nos experimentar. Por quê? Mas Jesus não faz experiência como se fosse maquiavélico. Eu vou fazer experiência com esse povo. Não. Ele nos experimenta por amor e por compaixão, porque Ele sabe bem o que está para fazer. Aleluia, aleluia. Ele está cuidando de nós nas palmas das suas mãos. Que nesta manhã saiamos daqui convictos de duas verdades. A primeira, a incredulidade sempre nos ataca, a incredulidade sempre nos pega, a incredulidade nos atrapalha, nos amarra. Nós lutamos diariamente contra o pecado da incredulidade, porque é um pecado que está em você e em mim. Ainda que nós tenhamos fé, e Deus nos deu o dom da fé, mas o pecado da incredulidade atrapalha o exercício da fé. É como você caminhar com os cadarços amarrados um pé no outro. Você caminha assim, mas atrapalha. De repente a incredulidade faz com que você tropece no caminho. Você e eu. Por isso nós precisamos lutar contra o pecado da incredulidade. Lutar contra esse pecado no sentido de confessar ao Senhor e falar: Senhor, eu não estou crendo, mas me ajude, Senhor, porque eu tenho a fé. O Senhor me deu o dom da fé. Eu creio no sobrenatural, porque o Senhor já me deu um novo coração. O Senhor já me limpou a minha vida e a minha mente. Eu creio que o Senhor existe. A fé é um exercício de crer que Deus existe. Você crê que Deus existe, mas no momento você fala: Senhor, eu não estou vendo. Me ajuda na minha incredulidade. Eu quero confessar esse meu pecado, Senhor. Me perdoa por não confiar ainda plenamente no Senhor. E nós somos responsáveis por essas atitudes, tanto positivamente, no sentido de você decidir e fazer coisas que ajudem a fortalecer ou fazer com que a sua fé cresça. Você é responsável por isso. Por exemplo, estudar a palavra de Deus. Se você está com a fé fraca, diagnósticos: pouca leitura da palavra, pouca oração, pouquíssima frequência em congregar na igreja, fé fraca. São meios da graça que nos fazem exercitar a nossa fé. O outro lado é o positivo, fazer com que sua fé seja robusta, forte, maiúscula, para enfrentar realmente os problemas dessa vida, e Deus nos capacita a isso. Você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa orar, você precisa ter comunhão com Ele individualmente e na coletividade com a igreja, congregando o máximo que você puder frequentar, o máximo. Exercício da sua e da minha fé
primeira verdade, então, nós devemos lutar contra a incredulidade, confessando e buscando pedindo para que Deus mude o nosso coração, aumentando a nossa fé, a nossa confiança nele, para nós caminharmos a passos largos nessa vida. Vivemos pela fé. E a segunda verdade, devemos sempre pedir a Deus que fortaleça e aumente a nossa fé em Jesus Cristo, porque Deus permite problemas. Quando você fala, eu vou viver pela fé, não quer dizer que você vai daqui para frente não ter nenhum problema. Quando você pede para Deus, Senhor, aumente a minha fé, sabe o que Ele vai mandar? Muita provação, muitas dificuldades. Ele te ama e Ele quer ver você forte, não em você mesmo, mas você forte dependendo dEle. Isso é fé. Vêm os problemas, vêm as dificuldades, vêm as tribulações, vêm os sofrimentos, para que cada um de nós confiemos mais no Senhor, para que cada um de nós dependamos mais do Senhor, para que cada um de nós creiamos mais no agir soberano dEle sobre os acontecimentos. Isso é viver pela fé, e o justo vive pela fé. Nós devemos estar convictos pela fé que Jesus nos salva do cativeiro do pecado, do mundo e da morte. Pela fé nós cremos que Jesus nos salvou e nos deu uma vida verdadeira e com sentido. A sua vida tem sentido, meu irmão, minha irmã. Meu adolescente, você, às vezes com os dramas e com os dilemas da vida, com tantas interrogações, mas você buscando em Jesus um sentido para a sua vida, você vai encontrar, e as coisas desse mundo vão ficando em segundo plano. Jesus satisfaz o seu e o meu coração plenamente, porque é dele que nós precisamos. No final do capítulo 6 nós vamos ver isso, que o povo foi atrás de Jesus, sabe por quê? Porque viu que ele fez um milagre, que ele era poderoso para salvá-los do inferno? Não, porque Jesus era poderoso para dar pão. Eles estavam apegados a essa realidade temporal. Nós cremos em Jesus, mas nós queremos que Jesus nos satisfaça aqui. E Jesus fala, não, eu sou o pão da vida. É outra realidade, o que você precisa, sua alma precisa de vida, e vida eterna. E Jesus tem, porque Ele é o pão da vida. Nós vamos ver se Deus permitir isso. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: ainda que as circunstâncias e os acontecimentos fujam do nosso controle, e fogem, tudo está rigorosamente sob o domínio do nosso Deus, aleluia. Por isso eu encerro dizendo, a igreja, o capital da igreja não é recurso financeiro, o capital da igreja é fé. O capital da igreja não é dinheiro, o capital da igreja é fé. Porque ainda que com pouco, Deus nos faz fazer muito, pela fé. Nós vivemos pela fé, apesar das nossas limitações. Quem é mais antigo aqui nessa igreja sabe, essa igreja, a história dela é pela fé. É pela fé. Não por muito dinheiro, não por situação financeira abastada, não porque tem bastante gente, mas é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso humildemente, é pela fé. Nós caminhamos e seguimos caminhando pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que assim seja, no nome dEle.